Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Stephanie e esse daqui é um canal voltado para a minha área de conhecimento, que é o direito. Eu ainda sou estudante, estou no 9º semestre e eu pretendo aqui nesse canal ir postando conteúdos em relação a isso. Eu já tenho dois vídeos postados que falam sobre como é o curso de direito e como conseguir estágio na área. Então, você estudante que está assistindo agora essa aula, se você tiver interesse, vocês podem entrar no meu canal e procurar por vídeos. Até agora só tem esses dois vídeos. Bom, nesse vídeo daqui, eu quis inovar e trazer uma aula para vocês. Eu nunca dei aula na minha vida, então eu posso me atrapalhar, eu posso falar rápido, enfim. Eu fiz esse material aqui de coração. É um conteúdo importante para quem está estudando ou para quem pretende estudar. E eu vou falar nesta videoaula a respeito de embargos de declaração. Bom, eu vou passar aqui o slide. Bom, vamos lá. Eu passei o slide. Voltando, pronto. Bom, nessa aula eu vou abordar uma espécie de recurso previsto no Código de Processo Civil, especificamente no artigo 1022, que é os embargos de declaração. Bom, vamos lá. O que é os embargos de declaração? Os embargos de declaração é uma espécie de recurso cabível em face de decisões interlocutórias e terminativas com o intuito de esclarecer a obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão e corrigir erro material. Bom, agora a gente vai por partes, tá bom? Ele é um recurso. O embargo de declaração ele é um tipo de recurso que é cabível em face de decisões interlocutórias e terminativas. Bom, o que são decisões interlocutórias? Decisões interlocutórias são uma espécie de sentença proferida pelos juízes no meio do processo. Normalmente ela não discute o mérito da questão. Não são terminativas, né? Que, como eu expliquei aqui, as decisões terminativas são aquelas que discutem o mérito. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Vocês compraram um micro-ondas com defeito. E aí você vai e entra com ação pedindo restituição por danos materiais e danos morais. Nas decisões terminativas, vai ser discutido se cabe você receber indenização por danos materiais ou por danos morais. Nas decisões interlocutórias são diferentes. Nas decisões interlocutórias, tem muito a ver com a tutela de urgência. Então, falando desse mesmo exemplo que eu dou para vocês, vocês entram com essa ação pedindo essas restituições e o seu advogado coloca um pedido de tutela de urgência para você reaver o micro-ondas. Perdão, para que haja a troca do micro-ondas, porque você precisa usar de ampla urgência. Então, essa decisão ela vai ser apreciada antes do mérito. E aí, o juiz vai dizer se cabe ou não ser restituído o micro-ondas, por exemplo. Então, os embargos de declaração eles podem ser opostos nessas decisões ou nas decisões que discutem o mérito. Porém, por que, Stephanie, por que eu iria opor o embargo de declaração? O intuito do embargo de declaração é para esclarecer alguma obscuridade, eliminar a contradição, suprimir a omissão e corrigir o material. Mas eu não sei o que é isso. A gente vai ver aqui agora. Pronto, vamos lá. Então, saiu a sentença, pegando esse exemplo do micro-ondas, saiu a sentença e você viu lá que o magistrado não deixou claro se era para restituir a indenização por danos materiais ou a indenização por danos morais. Isso é uma obscuridade. Você abriu a sentença e viu lá que o juiz ele não deixou claro para me restituir com danos materiais ou danos morais. Ficou de uma forma confusa. Então, ficou obscuro, você não conseguiu, não ficou claro na sua mente. Então, você pode opor os embargos. Outra opção, eliminar a contradição.
o magistrado manifestou suas ideias de forma contrária à discussão do mérito. Então, no mérito, você pediu a restituição de danos materiais por danos morais e o magistrado decidiu que ia trocar o micro-ondas por um de uma outra marca, sendo que você não pediu isso, você pediu o que eu acabei de falar. Então, é uma contradição. Aquilo ali foi contraditória, foi uma manifestação totalmente aquém. Então, você pode opor embargo de declaração por contradição. Outra questão, suprimir a opção. Na decisão, o juízo disse que só vai restituir por danos materiais e não falou a respeito dos danos morais. Omissão, ele omitiu. Ele deixou de se manifestar se cabia ou não a restituição dos danos morais. Então, você pode opor embargos. Outra questão, erro material. Você pediu a restituição de danos morais no valor de R$20.000 e o juízo condenou a reclamada, a parte ré, a pagar 30 mil. Foi muito aquém do que você pediu, né? E essa questão tem outros nomes em outros institutos, porém, nessa questão aqui, houve um erro material. Porque ele errou. Em vez de ele digitar 25 mil ou 20 mil reais, ele botou 30 mil. Então, você pode opor os embargos de declaração. Lembrando que os embargos de declaração, eles não reformam a sentença. Ele só é oposto para corrigir os erros e para esclarecer questões. Tá bom? Nada tem a ver com reformar a sentença. Eu coloquei até essa questão aqui nas observações. Os embargos de declaração não têm como objetivo reformar a sentença. Ele só vai esclarecer, o juiz só vai se manifestar do que ele deixou de falar e escrever. Outra questão. Os embargos de declaração, eles são opostos no juízo a qual prolatou a sentença. Então, por exemplo, é o juiz da quinta vara do consumidor, nessa questão do exemplo do micro-ondas. Você vai opor embargos para o juízo da quinta vara. Você não vai opor para o tribunal, você não vai opor para as turmas, você vai opor para o mesmo juiz que prolatou a decisão. Até para ele ficar ciente que ele deixou de se manifestar, ou que houve um erro na digitação, enfim. Ok? Nada de tribunais. Esse recurso ele não sobe, ele fica ali na primeira instância. O prazo para opor os embargos é de 5 dias, tá? 5 dias úteis. Então, não inclui feriado nem final de semana. Você conta a partir do primeiro dia útil da publicação, tá? E outra questão a ser abordada é, os embargos, ele interrompe o prazo recursal, tá? Então, por exemplo, nas decisões terminativas, no processo civil, na justiça civil, é cabível a apelação, não é? Tem um prazo para você interpor a apelação de uma decisão terminativa. Nessa questão, se você opor os embargos, esse prazo ele vai parar e primeiro vai ser julgado os embargos, para depois do julgamento dos embargos, decorrer o prazo para interpor a apelação. Tá bom? Então, diante disso, recurso, processo de trabalho, processo civil, interrompe. Aí eu coloquei aqui, exceto os outros meios de defesa e impugnação. Então, se você tem alguma petição disjuntada, você tem alguma outra coisa que você queira falar no processo, chamar no processo, você pode peticionar tranquilamente. Mas em questão ao recurso, não. Bom, agora eu trouxe aqui um modelo de embargos de declaração feitos por mim, para vocês verificarem como é que funciona toda a questão, como é que é posto, como é que você pode fazer, para vocês terem uma noção, tá bom? Vamos lá. Bom, a primeira questão é o endereçamento. Você vai endereçar a peça para a mesma vara que prolatou a sentença. Não é para tribunal, não é para as turmas, tá? E aí você vai endereçar, você vai botar o número do processo e vai qualificar as partes. Fulano de tal, devidamente qualificado nos autos do processo de número em epígrafe, que move em face de ciclano, igualmente qualificada, vem respeitosamente por seu advogado, por sua advogada, perante a Vossa Excelência, com fundamento, e aí você bota com fulcro ou fundamento, porque você tem que colocar o artigo que você está se baseando para opor os embargos, o inciso e apresentar que você está
opondo embargos. E aí eu coloquei aqui embaixo, em face da decisão, folha 109, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Porque eu estou opondo embargos contra a decisão que está lá na folha do processo. Diferente do Projude, porque aqui é Salvador, né? Mas vamos falar dos TJs. Eles numeram a página por folhas. É comum. Que é totalmente diferente do Projude. Quem é de Salvador sabe. Vamos lá. Após você encabeçar direitinho, você pode fazer um breve resumo dos fatos. Você vai pegar e vai fazer um resumo dos fatos daquele processo e vai dizer que o juiz proferiu a decisão tal e tal, onde ele deixou de... E aí eu sempre destaco o que é que eu quero corrigir, que ele se manifeste. Então eu destaco aqui, em face do período X, o juiz proferiu a decisão, eu coloquei o número da folha, onde jogou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento de que a obrigação foi satisfeita. Nesse caso aqui, houve desistência da parte, então não foi julgado mérito, não foi julgado absolutamente nada. O juiz prolatou uma decisão de forma equivocada. Então eu coloquei contudo data vênia, houve um erro material na referida decisão. Data vênia, gente, é como se fosse um perdão meritíssimo, mas o senhor errou. E aí aqui, vocês podem perceber, eu coloquei que houve um erro material, que é um dos institutos do embargo de declaração. Lembra que eu falei que tem eliminar obscuridade, contradição, omissão? No caso foi erro material. Então o que eu fiz? Eu coloquei da síntese do processual e da decisão embargada. Eu fiz uma síntese do processo e na segunda linha eu coloquei a decisão, falei sobre a decisão, e embaixo eu falei do que o juiz tem que fazer, se manifestar para corrigir. Bom, e aí eu coloquei aqui: deste modo não restou alternativa ao embargante, senão a posição do presente embargo de declaração. E aí, gente, no próximo tópico eu vou abordar a próxima questão do embargo, né? No meu caso é erro material, que tem que ser corrigido. Então vocês podem fazer a mesma coisa, vocês vão fazer a síntese processual, vocês vão colocar a decisão que vocês querem que haja correção, e depois você vai aprofundar naquilo que você quer que ocorra. Então eu também fiz um breve resumo. E eu coloquei aqui uma questão para não esquecer. Aqui eu coloquei só uma parte, porque ele é muito grande e não ia dar no slide. Mas eu aconselho a vocês o quê? Quando vocês forem se manifestar em relação a erro material, omissão, afins dos embargos, procurem jurisprudências que falem a respeito, súmulas, artigos, para enriquecer. Para dizer: oi, doutor juízo, o senhor errou por conta disso e disso e disso. E de acordo com a jurisprudência nacional, a jurisprudência do estado X, é dessa forma. É importante porque enriquece, entendeu? E, para terminar, eu coloquei a conclusão. Na conclusão a gente não pede nada, a gente só conclui: diante de todo o exposto, requer que seja acolhido os presentes embargos de declaração para o suprimento do erro material apontado pelo meritíssimo juízo para fim de correção. Acabou. Nestes termos, pede deferimento, data. Pronto, gente. A peça de embargos é a peça mais simples de se construir. Também é um assunto também muito simples. Eu vou recapitular aqui agora para vocês, tá? Para vocês pegar. Os embargos, ele é uma espécie de recurso que ele pode ser oposto por decisões interlocutórias, que são aquelas que acontecem no caminhar do processo, e decisões terminativas, que falam sobre o mérito, que com o intuito de esclarecer a obscuridade, eliminar a contradição, suprimir a opção e erro material. Obscuridade é aquilo que tem a ver com o juiz não se manifestou a respeito das ideias. Eliminar a contradição: o juiz manifestou suas ideias de forma ao contrária, o juiz deixou de manifestar, apreciar. E erro material é quando há erro na escrita mesmo, tá bom? Outra questão, recapitulando, os embargos, ele não tem como objetivo reformar a sentença, só corrigir. Ele é oposto perante a vara
a qual prolator assentina no prazo de 5 dias, ele interrompe o prazo recursal, que é aquele recurso que sobem para os juízes adquém, tá? Mas referente a outras petições e outras impugnações, fica tranquilo, vocês podem opor a respeito do modelo da petição, endereçamento, número do processo, qualificação das partes, fundamento, opor embargos, você vai relatar qual você está opondo os embargos para qual decisão, faz uma síntese, um breve resumo dos fatos, fala sobre a decisão que você quer que haja correção, fala o que é que você quer, erro material, obscuridade, omissão, fala, depois abre um tópico falando sobre o esclarecimento que você quer que seja feito na decisão, enriquece com jurisprudência e súmulas, e depois você conclui, você fecha pedindo que seja acolhido os embargos, e pronto, acabou, gente. Não tem dúvidas, perdão, não tem complicação. A peça de embargos é muito simples, até para você entender a respeito do assunto também é muito simples, tá bom? Eu termino por aqui. Quero agradecer pela atenção de quem assistiu e de quem gostou. Se você tiver alguma dúvida, podem deixar nos comentários a dúvida de vocês. Se vocês gostaram da aula, deixa um like. Se eu fui muito rápida, se eu fui muito... ficou uma bagunça, me perdoem. Leve em consideração que é a minha primeira aula de fato, porque eu nunca dei aula na minha vida. E se vocês quiserem me seguir aí, meus dois Instagrams, que é um voltado pro direito e um pessoal meu. E é isso. Obrigado, até a próxima.